Você já percebeu que muitas vezes a palavra mais difícil de ser dita não é um eu te amo, não é um me perdoe, mas sim um simples e direto não? Já é curioso porque esse não é pequeno, é curto, é fácil de pronunciar, mas dentro dele existe um peso, uma carga emocional e muitas vezes uma culpa que parece nos esmagar. É como se cada vez que recusamos algo, estivéssemos ferindo alguém, decepcionando ou nos tornando uma pessoa egoísta, e por isso dizemos sim quando queríamos dizer não. Aceitamos compromissos que nos drenam, cedemos a pressões que nos deixam exaustos, e no final sentimos aquela mistura amarga de cansaço e arrependimento. Mas hoje eu quero te mostrar que existe um jeito diferente, um jeito que atravessou séculos, que ajudou homens e mulheres a se manterem firmes, mesmo diante das pressões mais intensas, um jeito que vem da filosofia estoica e que pode libertar você dessa culpa que te prende. Antes de seguirmos, eu quero que você respire fundo e se permita estar aqui comigo, de corpo e mente, porque o que você vai ouvir agora não é mais uma técnica vazia ou uma receita pronta que você encontra em qualquer blog. O que você vai ouvir é fruto de um pensamento milenar, que sobreviveu a guerras, perdas, impérios caindo e vidas sendo reconstruídas. É a sabedoria de quem entendeu que proteger sua paz e dizer não quando necessário não é egoísmo, é responsabilidade. Talvez você esteja aqui porque já se sentiu sobrecarregado. Talvez você esteja aqui porque percebeu que vive agradando todo mundo, menos a si mesmo. Ou talvez esteja aqui porque lá no fundo sabe que está na hora de mudar. Seja qual for o motivo, eu quero que você saiba que o estoicismo pode te ensinar não apenas a dizer não, mas a fazer isso com serenidade, sem raiva e principalmente sem culpa. Os estoicos acreditavam que a nossa energia é como um recurso limitado e que desperdiçá-la com coisas que não controlamos ou que não são essenciais é o caminho mais rápido para a frustração e para o vazio. Dizer não no olhar estoico é como construir muros saudáveis em volta da sua vida, não para se isolar, mas para proteger aquilo que realmente importa. E eu quero que você comece a pensar nisso agora. Quantas vezes você já disse sim e depois se arrependeu? E quantas vezes você aceitou um convite, um trabalho extra ou uma ajuda apenas para se sentir esgotado depois? Buh! No mundo moderno, somos ensinados a acreditar que estar sempre disponível é uma virtude, que dizer sim é sinal de generosidade, de bondade, de espírito de equipe, mas o que poucos percebem é que quando você diz sim para tudo, na verdade está dizendo não para si mesmo, está abrindo mão do seu descanso, do seu tempo, da sua saúde mental e até dos seus objetivos mais importantes. O estoicismo nos lembra que precisamos viver de acordo com nossos valores e não de acordo com as expectativas alheias. Se algo não está alinhado com o que é verdadeiramente importante para você, aprender a dizer não é mais do que uma opção, é uma necessidade. Mas eu sei que só ouvir isso não basta, porque a culpa é um inimigo silencioso e ela não desaparece apenas com lógica. Por isso, ao longo deste vídeo, nós vamos explorar juntos não apenas o como dizer não, mas o porquê ele é essencial. E como transformar essa decisão em um ato de amor próprio e clareza. Eu quero que você imagine agora como seria a sua vida se você tivesse a liberdade de recusar tudo o que não é essencial, sem medo de magoar, sem sentir aquele peso no peito, sem ficar revivendo mentalmente a cena em que disse não. Como seria ter a tranquilidade de saber que, ao recusar algo, você está protegendo seu tempo, sua energia e sua paz? E é isso que vamos começar a construir aqui, passo a passo. E para que isso funcione, eu preciso que você esteja aberto para questionar padrões e até para enfrentar desconfortos, porque dizer não vai contra muita coisa que aprendemos desde criança. Vamos juntos desconstruir essas crenças. E no final você vai perceber que o não que hoje parece pesado pode se transformar no maior presente que você já se deu. Nós crescemos ouvindo frases como seja sempre educado, não deixe ninguém sem resposta.
Ajude sempre que puder. Embora todas elas tenham um fundo de verdade, acabamos distorcendo o sentido e transformando essas orientações em uma obrigação sufocante. Passamos a acreditar que precisamos dizer sim para sermos aceitos, que precisamos estar disponíveis para provar que somos bons e que negar algo é automaticamente um ato de rejeição ou desrespeito. Mas a verdade é que quando você vive assim, você deixa de agir por escolha e começa a agir por medo. Medo de decepcionar, medo de perder uma oportunidade, medo de ser mal interpretado, medo de ser visto como alguém frio ou insensível. E o medo é um péssimo conselheiro, porque ele nos empurra para decisões que não refletem quem realmente somos e nos afasta daquilo que realmente importa. Os estoicos nos lembram que devemos separar o que está sob o nosso controle do que está fora dele, e a forma como os outros interpretam um não nosso está fora do nosso controle. Se você diz não de forma respeitosa, clara e honesta, e mesmo assim a outra pessoa se magoa, isso já não é sua responsabilidade. A sua responsabilidade é manter-se fiel aos seus princípios, proteger sua energia e priorizar aquilo que é essencial para o seu propósito. E aqui está algo importante. Dizer não é fechar portas para sempre. Muitas vezes é apenas reconhecer que agora, neste momento, não é a hora certa e que você não precisa se sobrecarregar para atender a expectativas que não são suas. Pense por um instante. Quantos sims você disse apenas para evitar uma conversa difícil? E quantas vezes você aceitou algo apenas para manter a paz temporária e acabou criando um conflito muito maior depois, consigo mesmo e com os outros? Esse é o custo invisível do sim, dado por obrigação. E os estoicos chamariam isso de viver em desarmonia com a própria natureza. Marco Aurélio, um dos imperadores e filósofos mais conhecidos do estoicismo, escreveu que devemos viver de acordo com a nossa essência e não de acordo com a aprovação dos outros, e se a sua essência pede descanso, foco ou simplesmente silêncio, ignorar esse chamado para agradar alguém é uma forma de trair a si mesmo. Dizer não sem culpa começa com esse entendimento, que você não é obrigado a ser tudo para todos, e que cada vez que se força a isso, está deixando de ser você. E é claro, dizer não pode gerar desconforto, mas aqui está um segredo que poucos conhecem. O desconforto é temporário, mas as consequências de um sim mal dado podem durar semanas, meses ou até anos. É como plantar uma semente que você não queria, mas que vai crescer no seu jardim, ocupando espaço, roubando nutrientes e tirando a energia das plantas que você realmente deseja cultivar. Os estoicos praticavam a clareza e a firmeza na fala, e isso é algo que você também pode começar a aplicar. Ao invés de justificativas longas, desculpas elaboradas ou histórias para suavizar a recusa, experimente respostas curtas, firmes e gentis, como "eu agradeço, mas não posso me comprometer agora", ou "isso não está alinhado com minhas prioridades no momento". Essas frases não deixam espaço para negociações desgastantes e transmitem respeito tanto por você quanto pela outra pessoa. E aqui está o ponto-chave desta parte. Dizer não é sobre afastar pessoas. É sobre aproximar-se mais de quem você realmente é. Quando você filtra o que aceita, cria espaço para aquilo que tem valor de verdade, para relações genuínas, para oportunidades que fazem sentido e para momentos que fortalecem a sua vida. E essa seleção consciente é, na essência, uma das maiores formas de liberdade que o ser humano pode experimentar. No próximo passo, nós vamos entrar na parte prática. E eu vou te mostrar técnicas estoicas para fortalecer a sua mente, reduzir a culpa e transformar o não em um ato natural, sem peso e até com leveza. Mas antes disso, eu quero que você reflita sobre o seguinte: em quais áreas da sua vida você está dizendo sim, quando deveria estar dizendo não? Ou se você tivesse a coragem de mudar isso agora, o que aconteceria? Dizer não sem culpa não é apenas uma questão de palavras, é uma questão de treino mental. É alinhar a sua mente para compreender que a sua energia é limitada, que o seu tempo é o bem mais precioso que você possui,
e que desperdiçá-lo é um ato de negligência consigo mesmo. Os estoicos sabiam que a vida exige escolhas, e toda escolha verdadeira carrega consigo uma renúncia. Quando você diz sim para tudo, na prática está dizendo não para coisas igualmente ou até mais importantes. A primeira técnica estoica que você pode adotar é a diferenciação entre o essencial e o supérfluo. Pergunte a si mesmo antes de aceitar qualquer compromisso: isso está alinhado com o meu propósito de vida? Ou isso contribui para as minhas metas a longo prazo? Isso fortalece quem eu quero me tornar? E se a resposta for não para duas ou mais dessas perguntas, provavelmente a resposta que você precisa dar para o mundo é não. A segunda técnica é a visualização negativa. Muito usada pelos filósofos antigos, feche os olhos e imagine que você já disse sim para aquele pedido. Imagine todos os impactos que isso vai ter na sua rotina, no seu humor, no seu descanso, nas suas prioridades. Imagine a frustração, o cansaço e até mesmo a irritação que pode surgir por ter aceitado algo que não queria. Sentir esse cenário antes de tomar a decisão ajuda você a entender o peso real da escolha. A terceira técnica é a prática da pausa consciente. Quando alguém te pedir algo, não responda imediatamente. Respire. Conte mentalmente até 3, ou até 10 se necessário, e só então fale. Essa pequena pausa impede que você seja arrastado pela pressão do momento e te dá tempo para pensar de forma racional, ao invés de reagir no automático. A quarta técnica é a frase âncora. Crie uma resposta padrão que funcione para a maioria dos pedidos, algo curto, educado e firme, como "eu preciso pensar sobre isso e te respondo depois", ou "no momento não posso assumir esse compromisso". Quando essa frase já estiver natural para você, ela vai surgir automaticamente, sem esforço, e vai eliminar aquela ansiedade de ter que improvisar justificativas. E aqui entra um ponto crucial. Os estoicos valorizavam a coerência. Eles acreditavam que a palavra de um homem ou de uma mulher deveria ter peso. Por isso, quando disser não, mantenha-se firme. Não volte atrás porque alguém insistiu. Não quebre sua decisão por medo de julgamento. Cada vez que você mantém o que decidiu, você fortalece a sua confiança interna, e confiança interna é o que te permite viver sem arrependimentos. Agora, pode ser que você ainda sinta uma pontada de culpa ao negar algo. Isso é normal, fomos condicionados assim, mas aqui vai uma reprogramação mental estoica. Repita para si mesmo: ao dizer não para o que não importa, estou dizendo sim para a minha vida. Essa troca de perspectiva é poderosa, porque te lembra que cada recusa é, na verdade, uma afirmação de autocuidado. Outra prática essencial é a reflexão matinal ao acordar. Já determine quais serão suas prioridades do dia. Escreva em um papel ou no celular, porque quando alguém vier com um pedido, você poderá avaliar rapidamente se isso cabe dentro do que já determinou. E se não couber, você terá clareza para recusar sem hesitar. Marco Aurélio fazia isso diariamente e registrava em seu diário a importância de manter o foco no que era realmente seu dever. E lembre-se, dizer não precisa ser acompanhado de frieza. Você pode recusar e ainda assim demonstrar empatia. Pode reconhecer o valor do pedido da outra pessoa, mas deixar claro que não pode assumir naquele momento. É a combinação de firmeza e gentileza que cria respeito, e o respeito verdadeiro vem de quem entende seus limites. Na próxima parte, nós vamos falar sobre como o não apenas protege o seu tempo e energia, mas também transforma profundamente os seus relacionamentos, porque, ao contrário do que se pensa, ser seletivo com o que você aceita pode criar conexões mais genuínas e duradouras. E vou te mostrar exatamente como isso funciona. Muitas pessoas acreditam que dizer não vai afastar os outros, que vai criar conflitos, mágoas e distâncias irreparáveis, mas a verdade é que o não sincero e coerente é um dos maiores filtros naturais para identificar quem realmente te respeita e valoriza. Quando você vive dizendo sim para tudo, você abre espaço para que as pessoas se acostumem a te ver como alguém sempre disponível
sempre acessível, sempre pronto para resolver problemas que, muitas vezes, nem são seus. Isso não é altruísmo, isso é abandono de si mesmo. Os estoicos sabiam que a verdadeira amizade, o verdadeiro amor e as conexões mais profundas não se baseiam na conveniência, mas na verdade, e a verdade muitas vezes exige limites claros. Quando você diz não a algo que fere seu tempo, sua energia ou seus valores, e a pessoa entende e respeita, essa relação se fortalece, porque ela passa a ser construída sobre respeito mútuo e não sobre exploração. Mas é inevitável. Haverá aqueles que não vão gostar, que vão reclamar, que vão tentar te manipular para voltar atrás. E aqui está um dos maiores testes de autocontrole que o estoicismo pode te oferecer. Resistir à tentação de se explicar demais, de se justificar excessivamente para tentar agradar. Quando você sente a necessidade de explicar cada não que diz, está entregando a outra pessoa a chave da sua aprovação. Está dizendo sem palavras que precisa que ela concorde para validar a sua escolha, mas um não firme, calmo e respeitoso já carrega em si toda a explicação necessária. Você vai perceber que, com o tempo, as pessoas que realmente importam vão aprender a respeitar seus limites. E as que não respeitam vão naturalmente se afastar. E sim, esse afastamento pode doer, mas ele também é uma forma de purificação, de limpar o espaço da sua vida para que entre quem realmente merece estar ali. Marco Aurélio dizia que é melhor ter poucos amigos sábios do que muitos companheiros que nos distraem do caminho da virtude. E isso vale também para a família, colegas e qualquer círculo social. Outro ponto poderoso é que, ao estabelecer limites, você se torna uma referência para os outros. As pessoas começam a ver em você alguém que sabe o que quer, alguém que não se deixa manipular, e isso inspira, mesmo que no começo cause estranhamento. Muitos vão começar a te admirar por isso. Vão perceber que é possível viver com mais clareza e menos obrigações impostas pelos outros. E podem até começar a aplicar o mesmo na própria vida. E existe ainda um benefício silencioso, mas profundo. Ao dizer não para certas pessoas ou situações, você cria espaço para estar mais presente e disponível para quem realmente importa. Você troca quantidade por qualidade, e isso transforma completamente a energia das suas relações. Você não está mais correndo de compromisso em compromisso. Esgotado, mas está presente, inteiro e genuíno nos momentos que escolhe viver, e talvez você perceba que o não é uma barreira, mas uma ponte, porque ele conecta você com o que é verdadeiro, com o que é sólido, com aquilo que permanece quando o supérfluo se dissolve. Epicteto nos lembrava que não controlamos as ações dos outros, mas controlamos nossas decisões. E essa é a essência do poder que o não carrega. Na próxima parte, nós vamos falar sobre como internalizar de vez esse hábito, como treinar sua mente para que dizer não sem culpa se torne algo natural, automático e leve, sem peso, sem ansiedade, e com a certeza de que cada não que você diz é um sim para a vida que você realmente deseja viver. Se você chegou até aqui, significa que parte de você já entendeu que o não é uma arma contra o mundo, mas um escudo que protege a sua essência. Mas para que esse poder seja natural, leve e constante, ele precisa ser treinado, assim como os estoicos treinavam a mente todos os dias, através da disciplina, da reflexão e da repetição. Marco Aurélio, em suas meditações, lembrava a si mesmo que cada dia poderia trazer pessoas difíceis, injustiças, exigências e cobranças, e que a única forma de não se perder nisso era manter-se firme nos princípios. Você também pode criar esse ritual mental todas as manhãs, antes de mergulhar nas demandas externas. Respire fundo e se lembre, você não está aqui para agradar a todos. Você está aqui para viver de acordo com o que é justo e necessário. O segundo passo é praticar o que chamo de pausa estoica. Quando alguém te pedir algo, ou quando surgir uma obrigação inesperada, não responda no impulso. Pare por alguns segundos. Respire e pergunte a si mesmo: isso está alinhado aos meus valores, aos meus objetivos e ao meu bem-estar? E se a resposta for não, então o seu não é legítimo. E você deve dizê-lo sem hesitar.
Outro exercício poderoso é o do sim consciente. Para cada sim que você diz, saiba exatamente o que está abrindo mão. Entenda o custo. Se ao aceitar algo, você está tirando tempo da sua saúde, da sua paz ou dos seus sonhos, então talvez seja um preço alto demais, e essa clareza vai te dar mais força para dizer não quando necessário. Os estoicos também nos lembram que não devemos nos prender à opinião alheia. Epicteto dizia: se você quer progredir, esteja disposto a ser visto como ignorante ou tolo. Isso se aplica aqui. Alguns vão achar que você está sendo frio, egoísta ou distante, mas isso é apenas a percepção deles, não a verdade sobre quem você é. E se você vive em busca de aprovação, você estará sempre escravizado às expectativas de outros. Lembre-se, cada não que você diz para algo que te afasta do seu propósito é um sim para a sua vida verdadeira. E esse é o maior ato de coragem que você pode praticar diariamente. E quando você pratica isso de forma constante, algo mágico acontece, a culpa desaparece e é substituída por um sentimento de integridade, de respeito próprio, de paz interior. E se você chegou até aqui, ouvindo cada palavra, refletindo sobre cada ideia, saiba que você já é um vencedor. Porque a maioria desiste no meio do caminho, se perde nas distrações e nunca se dá a chance de realmente mudar. Mas você permaneceu, e isso significa que algo dentro de você já começou a se transformar. Então, se essa mensagem tocou você de alguma forma, eu quero te pedir, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa aprender a proteger seus limites. Curta, se inscreva e volte para ouvir sempre que sentir que está cedendo demais. Porque cada vez que você lembrar dessas palavras, estará se fortalecendo e tornando-se mais livre, mais íntegro e mais dono da sua própria vida.